história, Deus tem sido atraído pelos que sentem sede e fome de justiça, pelos que se revoltam contra o sofrimento e usam a fé com inteligência. Tem sido assim desde os tempos de Abraão. Abraão vivia em uma época onde ter filhos era a maior riqueza de um homem. Riqueza esta que ele não possuía. Sua mulher Sara era estéril. Desesperado, Abraão se via rodeado por ídolos e deuses, meras criações humanas. Essa idolatria o revoltava porque não atendia à sua necessidade. Como objetos de pau, pedra e metal poderiam resolver seu problema? Sua fé inteligente exigia algo mais profundo e superior. Esse tipo de fé atraiu a atenção do Deus Todo-Poderoso que o chamou. Abraão! Eis-me aqui, Senhor, responde ele. O Todo-Poderoso promete a Abraão não só um filho, mas que o faria pai de uma grande nação. Abraão acredita na promessa e passa a segui-lo. Passados quase 25 anos, ainda sem filho, Abraão cobra de Deus a promessa. Senhor, tu me fizeste rico, mas se eu morrer hoje, toda a minha herança ficará com o meu servo. O teu herdeiro será gerado de ti. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. A promessa se cumpre e Abraão abraça seu filho Isaque. Mas a maior prova de fé estaria por vir. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas. Vá até o Monte Moriá. Disse a voz de Deus. Deus pede Isaque como sacrifício no Monte Moriá, lugar onde, mais tarde, seria construído um templo por Salomão. Isaque era a garantia da descendência de Abraão, mas a voz de Deus ecoava mais forte em seu íntimo. Abraão! Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. A fé de Abraão é o maior exemplo de crença total. Sua descendência segue seus passos, se multiplica e dá origem ao povo hebreu. Diante da seca que dominava a região, seguiram para o Egito, onde viveram, prosperaram, mas cometeram um grande erro. Esqueceram do Senhor. E assim foram escravizados pelos egípcios, dominados por um faraó que se sentia ameaçado diante daquele povo. A situação em que se encontrava seu povo revoltava Moisés. Ao ver um soldado egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés faz justiça com as próprias mãos e foge para o deserto. Lá, Deus aparece e o ensina a usar sua revolta de forma mais eficaz, através da fé. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés retorna para enfrentar o faraó. Deixa ir o meu povo, diz Moisés. Deus dá ao seu povo a esperança. Pragas devastadoras invadem o Egito e os hebreus são libertados. Sob a liderança de Moisés, caminham em direção à terra prometida. Deus se faz presente novamente. Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso, e me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles.
tabernáculo abrigava a Arca da Aliança, o sinal da presença do Altíssimo no meio deles, lhes concedendo vitórias. Os filhos de Israel finalmente conquistam a terra prometida. Diante da prosperidade, seu povo adere a práticas abominadas por Deus. E quanto mais se afastavam do Altíssimo, fracassavam diante das nações inimigas. As invasões destruíam toda a colheita, deixando-os na miséria. Essa situação revoltava Gideão, um jovem de origem simples em Israel. Sua sede e fome de justiça atraíram a Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Se o Senhor é conosco, por que estamos nessa situação? E onde estão os milagres que nossos pais nos contaram? Respondeu Gideão. Deus reconhece a fé inteligente no jovem guerreiro e manifesta seu poder, derrotando milhares de inimigos com apenas 300 homens. É a volta da paz em Israel. Assim como Abraão e Moisés, Davi também foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Indignado em vê-los humilhados pelos inimigos, irritava-se. Quem esse filisteu pagão pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi derrota Golias, tornando-se um rei vencedor e respeitado, fazendo de Israel uma terra próspera. Deus era exaltado. A nação crescia na terra prometida. Mas a Arca da Aliança, aquele anel que selava o casamento entre o Senhor e Israel, continuava habitando uma tenda provisória na colina. Nasce no coração de Davi o desejo de construir uma casa ao Senhor. Deus se alegra e escolhe o Monte Moriá, em Jerusalém, onde Abraão ofereceu Isaque para erguer o templo. O rei doa o seu tesouro pessoal para a construção. O povo também contribui com alegria. Muito ouro, prata e pedras preciosas. Uma grande obra para o grande Deus. Salomão, filho de Davi, assume o trono e se encarrega da obra. Seleciona os melhores profissionais que constroem um impressionante santuário. O povo se orgulha e em sua inauguração, o rei oferece grandes sacrifícios. Deus enche o templo com sua glória. Israel prospera ainda mais e outras nações se aproximam para saber o segredo de tamanho sucesso. Mas o envolvimento amoroso de Salomão com mulheres estrangeiras faz com que ele importe falsos deuses para agradá-las. E isso o distancia de Deus. Seu templo é profanado. O afastamento de Deus divide o reino, que entra em crise. O coração de Deus é ferido pela traição. Israel, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto. Você era só minha. Que defeito vocês acharam em mim para me abandonarem? Porque foram atrás de ídolos vazios, tornando-se vazios vocês mesmos. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, e nem deuses são. Porém, o meu povo me trocou por aquilo que é de nenhum proveito. Sem a proteção de Deus e enfraquecida pela guerra civil, Jerusalém é invadida e reduzida a cinzas. O templo é saqueado e queimado,
e os judeus são levados para a Babilônia, onde são humilhados, longe de sua terra, longe do altar e longe de Deus. Após 70 anos de cativeiro, uma profecia se cumpre e os judeus voltam para Jerusalém. Liderados por Zorobabel, descendente de Davi, o templo é reconstruído. Nos séculos seguintes, os que seguiram na sua fé veem a cidade santa ser invadida por vários reinos, até a chegada dos romanos antes de Cristo. Sob o controle do rei Herodes, que por temor à profecia do nascimento de Jesus, ordenou o massacre dos bebês em Belém, uma grande reforma no templo é executada. Apesar de sua grande beleza, o novo templo era dominado por religiosos corruptos e hipócritas, que se aproveitavam do povo. A indignação de Deus contra essa opressão que maltratava o povo é encarnada em Jesus, que diz a eles: vocês honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Jesus não permitia que carregassem nenhum utensílio pelo recinto sagrado. Apesar de tudo, ele zelava por aquele templo. Ele era amado por poucos e odiado por muitos. Suas palavras eram difíceis de serem aceitas, inclusive sua profecia sobre o templo. Não ficará pedra sobre pedra. Para calar sua voz e verdade, os religiosos armam a morte de Jesus na cruz. Mas Jesus ressuscita e nasce o cristianismo. As profecias se cumprem e o templo é destruído. Os discípulos de Jesus dedicavam suas vidas para divulgar sua mensagem. Jesus continuava vivo através deles, fazendo milagres e transformando vidas. A voz de Jesus ecoava dentro deles. Se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço e muito maiores que elas. A fé cristã se espalha pelo império. Roma inicia uma perseguição aos cristãos, mas o sangue e a violência surtem o efeito contrário. Roma decide pela clássica estratégia: se não pode com eles, junte-se a eles, e assume o cristianismo como religião oficial. Assim nasce a Igreja Romana. A fé pura dá lugar às tradições, se mistura com o poder e gera uma igreja apóstata. São 1200 anos de uma igreja que espalha trevas em vez de luz, até ressurgir a mesma revolta e fé inteligente dos antepassados no coração de Martinho Lutero. Ele rompe com essa igreja, declara a volta à fé bíblica original e diz: o meu justo viverá pela fé. Essa é a fé que salva, não as nossas obras. Nasce o protestantismo, trazendo de volta a fé viva em várias partes do mundo. Chegamos à década de 70. O sofrimento atinge a família de um jovem casal cristão. Sua segunda filha nasce com uma má formação congênita. O pai, portador de deficiência, sabia o que a filha iria enfrentar. A dor e revolta transbordam em seu coração. Anos de sofrimento, cirurgias, despesas e rejeição tornaram esse pai um homem mais sensível ao sofrimento ao seu redor. O protesto de Gideão ecoava em seu peito: se o Senhor é conosco, por que estamos nessa situação? E onde estão os milagres que nossos pais nos contaram?
Se a Bíblia era apenas histórias, a fé não fazia sentido. Se o Deus de Abraão, Moisés e Davi existe mesmo, e se ele é poderoso e não mudou, ele tem que agir na vida dos que creem hoje. É essa a mensagem que ele, então um jovem pastor, resolveu levar para as praças do Rio de Janeiro. Essa é a minha fé. Meu Deus, se o Senhor não abençoar este povo, não houver resposta, não houver cumprimento dessa palavra, eu prefiro que o Senhor me mate, me tire a vida de uma vez. Com a sua força e fé inabalável, nasce, em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus. A sua mensagem revolucionária começa a encontrar seu lugar no coração de milhões de pessoas, mudando o panorama religioso no Brasil e daqui para o mundo. A fé inteligente, ousada e eficaz se destaca das tradições do fanatismo, transformando vidas. Esta era a fé bíblica, herdada de Abraão e vivida nos corações dos heróis da fé. Apesar do tempo e dos que se desviaram do caminho, ela alcançou os nossos dias. E para eternizá-la, os da fé se uniram em um grandioso projeto: o Templo de Salomão. Aqui, hoje, uma lembrança física da fé que funciona e agrada a Deus. O temor, a reverência, o respeito, o zelo por Deus e sua santíssima casa. A volta à aliança com o Altíssimo. Um lugar para todos os povos, de todas as nações e credos, cujos corações clamam com fome e sede de justiça. Pessoas que se revoltam contra o sofrimento e perguntam: onde está o Deus da Bíblia? Onde estão os seus milagres? Como devemos servi-lo de forma que lhe agrade? Bem-vindo ao Templo de Salomão, o altar de Deus na terra.